Olá pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Eu quero desejar boas-vindas a todos que entrarem, a todos que passarem, a todos que puderem assistir essa mensagem. Eu acredito que ela vai edificar muitas vidas, muitas pessoas, assim como vem edificando a minha. Esse texto bíblico, ele estava na minha cabeça martelando já há muitos dias. Eu estava aqui, sabe, com isso na minha cabeça e não estava entendendo por quê. Eu estou falando sobre a parábola do semeador. E já tem realmente alguns dias que fica na minha mente. Eu sou o tipo de pessoa que quando tem alguma coisa que fica na minha cabeça há muito tempo, eu preciso ir lá e destrinchar, ler e estudar a respeito. E a parábola do semeador, como ela ficou já há muitos dias na minha mente, eu hoje de manhã peguei a minha Bíblia e na hora do meu devocional eu pensei, eu vou fazer o meu devocional, mas eu vou partir para a parábola do semeador porque eu quero destrinchar a parábola do semeador. Eu quero entender por que ela está tão assim, martelando na minha cabeça, né? E a parábola do semeador, ela é uma das parábolas de Jesus Cristo, ensinando aos seus discípulos, bem como as pessoas que iam atrás de Jesus Cristo, né, para ouvir suas mensagens. E a parábola do semeador, ela tá aqui na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13. Eu quero poder explicar para vocês, assim, isso tudo que eu li e que Deus me deu o discernimento a respeito, porque isso fala aos corações de várias pessoas e eu queria que vocês entendessem o seguinte, que não é porque é um trecho bíblico, é um texto bíblico, que isso está relacionado a alguma religião específica, algo que não está, porque Jesus, ele não tinha uma religião específica, ele nunca veio e disse para ninguém que ele era da igreja tal, que ele era da religião tal. Então, o que eu acho mais importante com todas as pessoas quando elas vão estudar a Bíblia é, em primeiro lugar, ter a mente aberta para o que elas vão ouvir, no sentido de que a Bíblia é um grande livro que nos elucida sobre lições de vida. Ela traz para todos nós lições de vida. E isso independe, vai muito além de uma religião, de uma doutrina, de um dogma, que até hoje não houve nenhuma contradição contra ela. Ela se comprova através do tempo, porque se você confronta textos com milhares de anos de diferença, você vê que esses textos, eles convergem para um mesmo assunto, para uma mesma coisa, para um mesmo objetivo, e todos esses textos, eles acabam convergindo ali para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele veio para falar ao povo, à humanidade em geral, e para que este evangelho que ele veio pregar, ele pudesse se perpetuar pelo tempo através das pessoas. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Porque é muito importante que você mantenha a sua mente aberta quando você vai ler a Bíblia e não se prenda a nenhum tipo de padrão, a nenhum tipo de dogma, a nenhum tipo de religiosidade. Entenda que a Bíblia é sobre espiritualidade, é sobre aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Deus quer para a sua vida, o que Ele quer de melhor para nós, todas as experiências dEle, tudo aquilo que foi construído pelo Criador e tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, a primeira coisa é isso que eu queria dizer. E aí a gente vai aqui para o texto da parábola, que Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se
e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então aqui Jesus já chama atenção, né? Aí nesse meio de tempo os discípulos deram uma, interromperam Jesus ali para fazer uma pergunta. Por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E aí Jesus responde para eles: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Então, vou pular aqui o pedacinho da profecia de Isaías. E aí ele vem aqui para baixo e explica sobre a parábola do semeador. Então, Jesus diz assim: agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E aí, ele logo dá sequência com a parábola do trigo e do joio. E aí ele conta que o reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Então, aquele semeador já semeou as sementes ali no campo. Enquanto os servos dormiam, o seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? E aí um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Aí depois disso, Jesus vem e conta a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, e ele vem na explicação da parábola do trigo e do joio. Mas a gente já vai entrar aqui na parábola do semeador. Primeira coisa que Jesus diz: os que ouvem e não entendem, o maligno arranca do coração. Então, os que ouvem e não entendem são aquelas pessoas
que ainda não conseguiram colocar dentro de si, não conseguiram ter dentro de si todos esses ensinamentos de Jesus. Essas pessoas, elas ouvem, porém elas não assimilam, nem entra dentro delas. São aquelas pessoas incrédulas, são aquelas pessoas que não dão nenhuma credibilidade, são aquelas pessoas que nem tentam, nem se esforçam para tentar entender alguma coisa. Essas pessoas, elas estão dominadas pelo inimigo. Elas geralmente são pessoas, como diz aqui, o maligno arranca do coração, ou seja, quem tem acesso ao coração dessa pessoa é o inimigo. Ele que tem acesso ao coração dessa pessoa. Então, atenção, para quem você está dando acesso ao seu coração? Você está dando acesso ao seu coração para Deus ou para o inimigo? Porque se você estiver dando acesso para o inimigo, a palavra de Deus não vai entrar na sua vida e ela não vai transformar a sua vida. Nós só temos a nossa vida transformada quando nós temos dentro de nós a crença de que Deus existe, de que Deus é bom e que Ele tem para nós um plano bom, perfeito e agradável. Mas nesse caso aqui, as sementes que caem no meio das pedras são realmente essas pessoas, ou seja, pedras são pessoas com o coração endurecido, onde não tem como a semente germinar. A semente sequer germina, porque ela não tem espaço ali, não tem como ela penetrar para ela enraizar. Aí ele diz, a segunda opção, né, que é o que está aqui, as que caíram no meio das rochas são as primeiras, né, e aí tem as que caíram sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas, que são esses segundos aqui, são os que recebem com alegria, mas não duram muito porque não têm raízes profundas. Logo na primeira perseguição ou os primeiros problemas por causa da mensagem, desanimam. Esse eu posso dizer que são aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus, que já tem uma abertura para isso, já deram uma abertura para isso, são aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Porém, essas pessoas, ao primeiro sinal, porque, gente, é fato, depois que você se converte, que você conhece a palavra de Deus, que você entrega ali sua vida para Ele, deixa morrer o homem velho para que nasça um homem novo, quando isso acontece é fato que as perseguições virão, que os problemas virão, porque o inimigo ele vai tentar trazer você de volta e ele vai usar não só os seus próprios artifícios para entrar na sua mente, como ele também vai usar pessoas para fazer isso. Então, as perseguições vêm através disso. E são essas pessoas que recebem a palavra, mas deixam que o medo, o desânimo, a perseguição, os problemas sejam maiores e elas pensem, não, isso não é para mim, tô fora. E aí pronto. Aí a semente também não vai conseguir se transformar numa árvore, porque elas até germinaram e deram raiz, mas a raiz era pequenininha. E toda árvore, né? A gente está falando sobre uma árvore que tem uma raiz muito pequenininha, ela morre, ela seca, ela não consegue desenvolver, ela não consegue crescer e muito menos produzir frutos. Então, é essa pessoa, aquela pessoa que entra com toda alegria, com toda euforia, né? Como eu gosto às vezes de explicar aqui, diferenças entre euforia e motivação, mas ela vem com aquela euforia, só que ela não aguenta, ela não consegue resistir. E aí vem o terceiro grupo aqui de pessoas, né? Que são as pessoas que representam as sementes que caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Então,
Esse terceiro grupo de pessoas são os que ouvem, mas a mensagem é sufocada pelas preocupações da vida e sedução da riqueza, mas não produzem fruto. Ou seja, é aquela pessoa que ela recebe a palavra de Deus, que ela se converte, que ela aceita Jesus e que ela tem ali uma transformação de vida. Essa semente, ela entrou no coração dela, ela germinou, ela criou raízes, ela gerou uma árvore, porém ela não é capaz de produzir frutos, porque geralmente aquela pessoa que tudo que ela aprende, ela guarda para ela. Ela tem um evangelho exclusivista, um evangelho egocêntrico. Ela não é aquela pessoa que entende que ela precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que ela precisa fazer o ID, pregar o evangelho, que ela precisa, se doar para pessoas, porque toda prosperidade, a prosperidade ela existe quando você se doa para o próximo, quando você entrega para o próximo o seu melhor, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com crescimento. E você só cresce quando você consegue dividir com outras pessoas aquilo que Deus coloca na sua mão. Então essas pessoas, às vezes, elas colocam mais as suas preocupações acima daquilo que é o descansar em Deus, que é o entregar para Ele e trabalhar alinhado, ter um relacionamento com Deus, estar em alinhamento com Deus. Então ela ainda assim, ela conhecendo as Escrituras, ela conhecendo Deus, ela conhecendo Jesus Cristo, ainda assim ela se deixa levar pelas preocupações da vida e ela se preocupa mais com a vida material do que com a vida espiritual. Então essa pessoa ela ainda não está preparada para gerar frutos, porque só gera frutos quem entende que você precisa cuidar do seu lado espiritual e ajudar outras pessoas também a viver isso, a se desenvolverem, a ter uma inteligência emocional, a ter uma elevação espiritual, a entender que esse mundo não é só um mundo de bens materiais. E as últimas pessoas são aquelas sementes que caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Ou seja, são os que ouvem, entendem e produzem uma colheita 30, 60, 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então é aquela pessoa que entendeu que quando Deus te prepara para algo, quando Deus te coloca em um determinado lugar, você tem que aprender a viver o teu propósito em relação àquilo. E todo propósito, ele só existe para que você possa levá-lo para ajudar outras pessoas. É sobre isso. Toda pessoa que quer guardar tudo para si, essa pessoa não produz frutos. Toda pessoa que quer dividir tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela conhece, tudo aquilo que ela sabe, tudo aquilo que ela sente, essa pessoa entendeu o seu propósito. Isso é frutificar no reino. Frutificar no reino de Deus é levar coisas boas, é pregar o evangelho, é ser uma pessoa que você, quando você foi ali e se batizou e se entregou para crer em Jesus, naquele momento você aceitou a salvação de Deus pela graça. Então Jesus Cristo vem para te salvar. E aí tem que entrar, gente, o arrependimento da sua vida anterior, para que você se torne uma nova pessoa, para que você viva uma nova vida e para que você consiga se fortalecer nisso, seguir em frente e ajudar outras pessoas, porque a tua história passada vai ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa a se transformarem também. É aí que está o segredo bíblico, todo o mistério bíblico. Ele existe nisso, em você ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, ok? E aí quando ele entra com a parábola do trigo e do joio, o que ele quer dizer?
O inimigo estará sempre entre nós, sempre. E sempre que houver uma oportunidade, ele vai tentar lançar as sementinhas dele também. Ele lança sementes e as sementes dele também germinam, tá? Não é porque ele entra só naqueles corações de pedra, não. Ele entra no meio das pessoas e germina ali, porque ele usa outras pessoas para germinar a semente dele. Então, se você não está no quarto grupo aqui, dos que ouvem, entendem e produzem uma colheita 30, 60, 100 vezes maior, então você está suscetível ao inimigo plantar sementinhas dentro do teu coração. E essa sementinha pode germinar. Então, toma muito cuidado. Examinem o seu coração para saber quem foi que botou sementinha aí, o que está saindo de dentro do teu coração. Se da tua mente, do teu coração, estão saindo sensações, sentimentos, emoções, ideias, reflexões que são contrárias a tudo aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus Cristo nos ensinou, então não foi ele que plantou essa sementinha, não. Então presta bastante atenção sobre isso, tá? E aí, vocês podem perceber que os servos dormiam. Enquanto isso, o inimigo foi e jogou ali as sementinhas do joio no meio do trigo, tá? E o que significa isso? Toda vez que você tá aqui trabalhando, você tá fazendo a obra de Deus acontecer, você tá aqui lendo a sua Bíblia, você tá todos os dias aqui com Jesus, não adianta você achar que o inimigo não vai querer te atacar. Então você tem que estar vigilante o tempo todo. Aquele versículo, orai e vigiai, é sobre isso. É sobre você estar vigilante o tempo todo, porque a qualquer cochilinho que você der, o inimigo vai vir e vai soltar, vai lançar suas sementinhas, ok? Então prestem muita atenção nisso, porque um relacionamento com Deus é aquele que você não dá espaço para o pecado, que você não dá espaço para o inimigo, você não desanima nunca, você não deixa para depois o teu relacionamento com Deus. Teu relacionamento com Deus, ele tem que ser constante o tempo todo, a ponto da tua mente conversar com Deus durante o dia, o tempo todo. Você tem que pensar sempre em Deus, você tem que pensar nas coisas do reino, você tem que pensar na vida do reino. Nossa, Vanessa, mas como é que eu vou fazer isso durante o meu dia todo? Simples. Trabalho é algo abençoado, é algo de Deus. Estudar é algo abençoado, é algo de Deus. Cuidar da sua casa é algo abençoado, é algo de Deus. Cuidar do seu casamento é algo abençoado. Agora, cuidar da vida do vizinho, falar da vida dos outros, ser uma pessoa preguiçosa, improdutiva, ser uma pessoa que vai à igreja, mas chega lá você tá indo com o coração duro, você tá com o coração fechado, você tá promovendo julgamentos em relação a outras pessoas, sendo que você precisa olhar para si mesmo e ver as coisas que você precisa melhorar em si mesmo. Então você já tá deixando o inimigo plantar sementinhas, tá? Se o orgulho tá tomando conta de você, se a ira tá tomando conta de você, se a impulsividade tá tomando conta de você, se o ciúmes tá tomando conta de você, se a ansiedade tá tomando conta de você, se o medo tá tomando conta de você, você já tá deixando o inimigo plantar sementinhas. Então é sobre isso, ok? Então, para finalizar, Jesus explica a parábola do joio e do trigo. Aí ele diz assim, Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Quem é o povo do reino? É o povo que faz parte do reino, são aqueles que têm um relacionamento com Deus. Relacionamento não é você ir à igreja aos domingos, relacionamento é todo dia. É todo dia, é você saber que Deus está do teu lado todo dia, que nem teu pai, tua mãe, que nem teu marido, tua mulher,
sabe? Que nem tudo, Deus tá com você o tempo todo. Isso é o povo do reino, tá? O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. Então, mais fácil que isso não tem, né? Jesus é o agricultor. Mundo é o campo. As boas sementes, o povo do reino. Joio, as pessoas do maligno, as pessoas que deixam o maligno plantar, jogar essa sementinha dentro do seu coração. O agricultor do joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E olha só, quem colhe são os anjos. Então quem vai vir fazer a colheita são os anjos, tá? Então esses são os trabalhadores do nosso agricultor, Jesus Cristo, que vai vir e vai separar o povo do reino, ok? Então olha só o que Jesus diz aqui no final. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu vou repetir um pedaço aqui, porque eu disse para vocês, quando você resolve entregar sua vida para Jesus, quando você resolve aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está sendo salvo, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida. Então eu vou repetir o que está escrito aqui para vocês, porque tem gente, aí eu já vi pessoas na internet dizendo que ela já foi salva, que não há nenhuma condenação mais sobre ela. Então ela pode continuar pecando. Eu tô falando isso de uma pessoa que continua pecando, tá? É uma mulher que ela trabalhou como uma garota de programa, depois ela se converteu e foi para uma grande igreja, vocês devem saber de que eu tô falando, ficou lá um tempo, inclusive deu o seu patrimônio, lá doou para a igreja seu patrimônio, depois voltou atrás, queria o patrimônio de volta, e assim, eu penso assim que, bom, isso é um assunto dela, né? Mas depois disso ela ficou... O inimigo, ele não deixa, né? Ele não deixa essas pessoas em paz. Então, ele tanto lutou ali que ele conseguiu trazê-la de volta. Só que ela veio com a mentalidade seguinte, ela começou a fazer tudo que ela fazia antigamente, só que agora o inimigo plantou na cabeça dela que, porque ela aceitou Jesus, que ela já tá salva e ponto. Então, ela pode fazer o que ela quiser. Gente, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, isso não existe. Deus, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, ele não quer que a gente peque mais, ele quer o nosso arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, tá? Você perde a sua salvação. Então, olha só, vou repetir as palavras de Jesus. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, os que estão sem pecado, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não deixem o pecado contaminar. Cuidado com pequenos comportamentos que fazem com que o inimigo vá lá e plante as sementinhas, tá? Eu queria contar para vocês como é que acontece, como é que é a diferença do joio e do trigo. O joio e o trigo, na sua complexidade ali, na compleição física deles, eles são idênticos. O galho é bem parecido. Então você olha, eles são iguaizinhos. Mas quando você pega o trigo, eles pegam aquela partezinha que tem o trigo e faz assim na mão.
Aí sai toda a casquinha seca, vai caindo no chão, e quando o agricultor abre a mão assim, a semente do trigo tá toda aqui. Agora, quando eles pegam o joio, eles fazem assim. Aí a casquinha seca começa a cair, começa a cair, começa a cair. Quando eles abrem, não tem nenhuma semente. Não tem nenhuma semente. Ou seja, o joio, ele não produz, ele não frutifica, ele não se multiplica. O joio, ele não tem condição de ser nenhum, quanto mais 30, 60 ou 100. Então, aqueles que se deixam trabalhar pelo inimigo, que aceitam as sementinhas do joio do inimigo ali, gente, o que acontece com essa pessoa? Ela não frutifica, tá? Aí você vai me perguntar, mas como é que então a semente do joio cai lá e nasce o joio? Então cadê essa semente do joio? Ele tem uma sementinha, mas ela é muito diferente da semente do trigo. E quando você abre assim, tem um monte no trigo. E no joio, praticamente não. Vai ter ali uma, duas, bem raquíticas, bem diferentes. Que você olha e não serve para nada. Só serve para nascer mais joio. Então você não usa a semente do joio para fazer nada, como com o trigo você faz milhões de alimentos aí, né? Quantos e quantos e quantos alimentos são feitos de trigo, né? Quantas pessoas se alimentam pelo trigo. Então, essa é a diferença. E nós precisamos ser trigo e não joio. E se você está dentro do reino de Deus, se você já está fazendo parte, analise o teu próprio coração para saber se aquela semente que foi plantada ali, se a raiz dela está se aprofundando. E você vai sentir isso à medida que você entende que você abomina o pecado, você quer ficar cada dia mais longe do pecado, você quer ficar cada dia mais perto de Deus, você quer cada dia um relacionamento mais profundo com Deus, com o Espírito Santo. Você entende a importância de amar a Deus, de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor ele tem que ser completo. O amor ele tem que ser genuíno, ele tem que ser um todo na sua vida. Ele é tudo na sua vida. É o amor a Deus, a si e ao próximo. Não existe mais ninguém. Não existe mais nada. Então, a única coisa que você precisa fazer é amar. Amar. E esse amor significa aquilo que Deus trabalhou na sua vida para que você pudesse transformar, para que você pudesse frutificar, para que você pudesse florescer. Agora você ajuda outras pessoas a florescerem também. Então, o evangelho precisa ser pregado. Seu testemunho precisa ser pregado. E a vida santa, a vida santificada, ela precisa ser vivida, tá certo? Então não deixa pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas do cotidiano, elas são capazes de te distanciar da presença de Deus e de ser povo do reino. Pequenas coisas. E o que a gente mais vê hoje é algo assim que existe e a gente precisa cuidar, é o julgamento. O julgamento ele está enraizado nas pessoas. As pessoas hoje em dia entram no Instagram de outras para atacar, para ofender, para ferir, entendeu? E, gente, isso já é um pecado muito grande. Você assiste um telejornal para você poder atacar. Você não concorda com a política, você já quer atacar. Você não concorda com a economia, você já quer atacar, você quer julgar tudo o tempo todo. E o que é pior, você quer geralmente julgar pessoas que você nem conhece, que você não sabe da história de vida dela, que você não convive com ela. Em vez disso, melhora o dia de alguém, sabe? Entra no Instagram de uma pessoa para dar um bom dia, desejar que Deus abençoe a vida dela. Faz isso.
Para de olhar a vida dos outros, para de cuidar da vida dos outros para dar palpite. Para de olhar para a vida dos outros para você dar pitaco na vida dela. Você não tem nada a ver com isso. Cuida da sua. Geralmente pessoas que gostam de cuidar da vida dos outros são pessoas que não têm nada para fazer na sua própria vida. Tá errado, sabe? Se você tá dentro da igreja, para de achar que dentro da igreja você é melhor que os outros. Dentro da igreja nós somos corpo de Cristo. Todos nós somos corpo de Cristo. Somos todos iguais para Ele. Não existe melhor nem pior. Às vezes você quer entrar lá na igreja, você quer que você se destaque em relação às outras pessoas. Ei, quem quer ser o maior vai ser o menor. Entendeu? É assim para Deus. Se você chegar querendo ser o maior, o menor você será. Porque Deus vai começar a revelar coisas sobre você. Deus vai começar a mostrar coisas sobre você que você não vai gostar. As outras pessoas vão olhar e vão pensar, essa pessoa não merece estar onde ela tá. Você tá entendendo? Meu nariz tá coçando, gente. Ai, meu Deus. Então, esse aviso que eu tô te dando é um aviso para que você consiga entender que você é uma pessoa que, se você faz parte do reino de Deus, você não tem que se importar com o serviço. Ai, meu Deus, gente do céu, tá coçando. Você não tem que se importar com o serviço. Você tem que se importar com o servir. É o servir que importa. Então eu tô falando aqui tanto para aquelas pessoas que estão dentro de casa ociosas, só cuidando da vida alheia. Tô falando para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que às vezes querem apontar o dedo para os outros, ou então querem ser melhor que os outros, ou querem achar que ali dentro da igreja o teu diploma é mais que um, a tua qualificação é mais que o outro. Para Deus não existe diploma. Para Deus existe coração, existe entrega, existe santificação, existe arrependimento, existe humilhação. Ah, meu Deus, mas eu preciso ser humilhado? Não, eu tô dizendo que você precisa se humilhar diante da grandeza dele, porque servir a Deus, você precisa entender que para servir a Deus, você precisa se colocar no lugar de servo. Nós somos servos dele. Ele quer o melhor para nós. Ele nos disse, você veio para governar, você vai governar sobre todos os animais e sobre toda a natureza, sobre tudo aquilo que ele criou. Só que diante dele, nós somos servos, nós precisamos servir, tanto é que ele nos deu o exemplo. Ele nos deu o exemplo na Santa Ceia. Ele lavou os pés dos seus discípulos. O mestre lavou os pés dos discípulos. Gente, se você não entendeu por que Jesus lavou os pés dos discípulos, então volta e lê tudo de novo na Bíblia, porque você não entendeu que não é sobre o serviço, é sobre servir. Aquele que serve é o que será grande nos céus, no reino dos céus. Então todos nós temos que cumprir o nosso propósito como cristãos, como pessoas, como seres humanos, no sentido de servir. E não de nos preocuparmos com o serviço. Não, mas se eu entrar para esse... Vou dar um exemplo aqui. Se eu entrar para esse ministério, só se for para eu pregar. Porque se for para eu lavar o banheiro, eu não quero. Então, meu amigo, então senta lá no banco e vamos assistir palavra. Porque você não entendeu nada. Você não entendeu nada sobre a palavra. Então foi isso que eu quis trazer aqui com a parábola do semeador, com a parábola do joio e do trigo. E olha só, eu até nem comentei sobre a parábola da semente de mostarda, né? Que Jesus contou ali entre as duas, entre a do joio e do trigo e entre a do semeador. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, que cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos.
Então, é aqui que eu vou terminar com vocês. Seja o menor no reino dos céus, mas aquele que é o número 4 da parábola do semeador, o que ouviu, entendeu e deixou a semente germinar no seu coração, deixou ela criar raízes profundas para que ela se tornasse uma árvore forte, para que ela produzisse frutos e esses frutos alimentou outras pessoas, esse sim. Esse é o povo do reino de Deus, independente de religiosidade, independente de doutrina, independente de dogma, porque Jesus não tinha nada disso. Jesus, ele veio pregar o amor, ele veio pregar o perdão, ele veio pregar a libertação, ele veio pregar a cura. É sobre isso que nós temos que entender e colocar no nosso coração, e não termos o coração, como está lá na palavra, toda hora eu erro isso, parábola do semeador, que diz: os que ouvem não entendem, aqueles que a semente caiu na rocha, porque o coração tá uma rocha, tá endurecido, não tem como aquela semente germinar, sabe? E aí o que acontece? Se você tem um coração assim, você não pode, você é o joio no meio do trigo, você não é trigo, você não é do reino, então cuida para que você não se torne essa pessoa, porque aquela terra que você também não cuida, que é o teu coração, se você não cuida daquela terra, como ela deve ser cuidada, aquela terra, sabe quando antigamente mostrava muito na televisão, ainda existe, né? Por exemplo, aqui no Nordeste tem aquela região, às vezes a seca tá tão grande que a terra trinca, né? E nada cresce ali, nada frutifica ali. E aí ela vai empedrando, você pega pedaços de terra, né? Blocos de terra, assim, e ali não nasce nada. E é assim, aí você vai ficando com aquele coração de pedra, coração endurecido, que a semente não germina. Então, cuida do teu coração, para de olhar a vida dos outros, porque aí você já está germinando a semente do inimigo. Cuida do seu coração, prepara ele para que ele seja terra boa, terra fértil, para receber a semente, para que essa semente frutifique e ela se torne milhões e milhões e milhões de outras sementes, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, e realmente eu precisava ouvir essa mensagem, porque por alguns dias vinham vindo muitas preocupações na minha mente, e eu tava me enquadrando no terceiro grupo de pessoas, aquele que caiu no meio dos espinhos, sabe? E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, então eu preciso mudar. E geralmente quando vem alguma palavra, alguma parte, algum trecho bíblico na minha mente, é o Espírito Santo querendo me dizer algo que eu preciso melhorar. Então essa palavra, antes de eu estar aqui para passar para vocês, ela serve para mim. Grandemente, mas grandemente mesmo, vocês não fazem ideia do quanto. Então, é sobre isso que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Que vocês tenham um coração fértil, de terra fértil, que corra rios de água viva no seu coração, para que ele possa receber todas as sementes, esteja aberto a receber as sementes, sabe? Receba as sementes com alegria, com amor, com dedicação, cuide dessas sementes, para que elas germinem e se tornem árvores incríveis, maravilhosas, transbordantes de frutos. Amém? Até há 3 anos atrás, quase, eu tive um sonho. Eu tive um sonho muito profético, que no quintal da minha casa tinha uma árvore gigantesca. Era muito grande mesmo. A árvore, ela estava numa das pontas do meu quintal e ela vinha e a copa dela cobria todo o telhado da minha casa. E essa árvore, ela tinha um tronco extremamente grande, assim, precisariam de muitas pessoas para darem as mãos e abraçarem o tronco. E essa árvore, ela tinha muitos frutos, eram como se fossem mangas gigantes, assim, manga tipo palmer, sabe, mas maior um pouco, mas era roxo profundo, não era verde, era roxo.
E não era uma manga assim no galho, eram várias assim, era como um cacho de uva imenso. E elas caíam assim, sabe? Não tinha nenhuma caída no chão, tava tudo pendurada mesmo ainda nos galhos da árvore. E lá na copa da árvore tinha 2 ninhos de passarinhos. Dentro de cada ninho tinha um casal de passarinho. Dentro de um ninho aqui tinha um casal, dentro de outro ninho tinha outro casal. E eles estavam muito felizes ali dentro, né? E ao lado tinha 2 colmeias de abelhas. E tava cheio de abelha, mas cheio, tinha muita abelha, muita abelha. E o mel pingava assim, escorria, sabe? Das caixas das abelhas. Aquela caixa linda, perfeita, dava pra ver assim as colmeias, assim, sabe, os favos de mel. Era a coisa mais linda. E tinha um homem do meu lado, né? E eu fui pra pegar um fruto, né, daquele roxo. E ele falou assim pra mim, não. Ainda não está na hora de colher. E aí eu acordei, gente. Isso foi dia 17 de setembro de 2021. E eu acredito, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa que crê demais. Eu creio demais, sabe? Eu tenho fé demais, eu creio demais. Às vezes eu sou uma positiva demais, sou motivada demais, eu tenho esperança demais. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu creio nesse sonho profético, eu creio nessa palavra profética. E é por isso que eu tô aqui. Eu espero poder abençoar a tua vida com essa palavra, para que você também tenha sonhos proféticos na sua vida, de Deus tocar o seu coração e você ter um relacionamento maravilhoso com Ele, e você viver o teu propósito no sentido de você entender que o teu propósito é Deus prepara você na sua vida inteirinha para que no momento certo você use o teu propósito para ajudar outras pessoas. Amém? Então essa era a palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que edifique muito a vida de vocês. É uma palavra muito importante. Ela tinha muita importância para mim e eu precisava dividir isso com as pessoas. Eu precisava muito estar aqui. Então, muito obrigada pela presença de quem passou por aqui e que Deus te abençoe, que você tenha uma noite muito agradável, muito incrível e que você possa refletir muito sobre essa palavra e essa parábola. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.